Salve, salve, internautas do Bocão News, começando mais um Pauta Livre, invadindo as suas redes sociais e, é claro, também o site que mais cresce na Bahia. Hoje vamos falar de um assunto sério, vamos falar sobre a campanha Novembro Negro. Para isso, estou aqui com a secretária de Promoção da Igualdade Racial, Fábia Reis. Secretária, seja bem-vinda ao Bocão News. Eu que agradeço a oportunidade, saudando também a todos os internautas do Bocão News, saudando você, Diego. Então, para a gente é uma alegria poder falar durante o Novembro Negro das políticas de igualdade racial no estado da Bahia. É isso aí, assunto não vai faltar aqui pra gente. Pra gente começar, secretária, a secretaria ela já existe há 11, ela completou 11 anos agora, né, em 2018. Só para as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão nos assistindo entender, como é que funciona, qual o objetivo da secretaria, quais as ações, as principais ações desenvolvidas por ela, durante todo o ano, não só agora no mês de novembro. Então, a Secretaria tem a missão de articular as políticas de igualdade racial do estado da Bahia. Nós funcionamos com duas coordenações executivas. Nós temos a coordenação de promoção da igualdade racial e a coordenação de políticas para povos e comunidades tradicionais. E temos aí também um corpo vinculado, que é um serviço à disposição da sociedade baiana, que é o Centro de Referência Nelson Mandela, e os principais, eu diria, leis que orientam a nossa missão, que é a missão de articular o conjunto dessas políticas para dentro do governo nas diversas secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Rural, enfim, em todos os órgãos do Estado, para que as políticas de igualdade racial tenham justamente esse viés interseccional e também intersetorial, fazendo chegar à ponta a política pública para a população negra e para os povos tradicionais. Como marco principal, a gente tem a política de povos e comunidades tradicionais, que é uma lei aqui no Estado, que vincula a construção de um plano, que a gente conseguiu consolidar também, construindo esse plano em 2015, e uma grande conquista, que foi sancionada em 2014, o Estatuto da Igualdade Racial, que vincula também os recursos, que são 10% do Fundo de Combate à Pobreza, para, enfim, executar justamente essas políticas no conjunto das secretarias do governo do Estado. Isso aí, bem, a gente sabe que essas ações, né, esses projetos desenvolvidos pelas secretarias, eles acontecem durante todo o ano, mas especificamente agora no mês de novembro, né, que é celebrado, né, esse período de conscientização, né, da campanha Novembro Negro, né, vocês estão com diversas ações, né, durante todo o mês de novembro aí, até dezembro, né, se não me engano também vai se estender até dezembro. E quais são essas ações que estão sendo desenvolvidas neste mês agora, voltado ao Novembro Negro? Então, nós iniciamos no dia 1º de novembro, inclusive numa ação intersetorial com a Procuradoria-Geral do Estado, em que eu cumprimento também o nosso Procurador-Geral e toda a sua equipe, lançando o selo de combate ao racismo institucional. Essa é uma ação fundamental, porque todos os processos que circulam durante o novembro, e aí já estamos falando em estender um pouco mais essa ação, recebem o selo de combate ao racismo institucional e também vinculando o incentivo e a motivação à denúncia do crime de racismo ou de intolerância religiosa. Na semana subsequente, já realizamos a Semana da Igualdade Racial, reunindo os órgãos e os agentes do Sistema Estadual de Igualdade Racial. Foi a semana que nós, inclusive, homenageamos o mestre Moa do Catendê. Esses órgãos que eu estou falando, ou esses espaços, é o Fórum de Gestores, que justamente convida aqueles gestores dos municípios que se dedicam às políticas de igualdade. Então, é o Fórum de Gestores. Depois nós temos também a presença da Comissão dos Povos Tradicionais, que é um espaço que reúne governo e sociedade civil. Temos aí o Conselho de Desenvolvimento para a Comunidade Negra, que também reúne representações governamentais e sociedade civil, além dos membros da Rede de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, que é essa articulação com as outras instituições, universidades, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça. Então, aquela semana a gente reuniu esses atores, representações do movimento negro da Bahia, né, das mulheres negras e toda a sua diversidade organizativa, para falarmos dessas políticas, avaliar o conjunto das entregas que são realizadas durante todo o ano. Foi uma semana extremamente forte, produtiva. Tiramos desse espaço
um documento orientador de aprimoramento das políticas públicas, é um documento que baliza também a orientação da estruturação do novo PPA do Governo do Estado, e tivemos momentos místicos muito bonitos, e também para fortalecer a luta e a resistência, trazendo a memória de Mestre Moa do Catendê, e também naquela semana, no dia 8, que é o dia em que marca o enforcamento dos heróis da pátria de Revolta dos Búzios, nós fizemos abertura no Teatro Castro Alves, com uma aula espetáculo, traduzindo justamente o que foi os 220 anos, né, da Revolução, da Revolta dos Búzios, que tem esses heróis e heroínas, é importante dizer, e também marcando uma análise, né? Então, o bando fez essa aula espetáculo dos 130 anos do que foi a abolição formal, né, que a gente chama abolição inacabada até aqui. Então, naquele espaço a gente teve a presença de um conjunto de convidados, inclusive jovens que foram contemplados em alguns editários, puderam estrear no palco do Teatro Castro Alves com o bando de Teatro Olodum. Então, foi uma semana bastante densa e rica, e de lá para cá algumas ações apoiadas também pelo Governo do Estado através do edital da década afrodescendente, porque nós estamos aí no contexto da década internacional, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é uma agenda da ONU, em que o Estado da Bahia, nosso governador Rui Costa foi um dos primeiros, infelizmente ainda é o último, quem fez a adesão à década internacional. Nós temos um edital que foi lançado em março e que durante todo o ano a gente pôde desenvolver atividades durante, enfim, nas datas referências no mês de julho, no mês de agosto, durante todo o ano, e que agora também no novembro, como feiras de inclusão produtivas, capacitações e também essas formações com juventude. E alguns desses jovens que foram resultados desse edital puderam estar estreando aí junto com o bando no palco do Teatro Castro Alves, que foi uma semana bastante forte e de conteúdo cultural, conteúdo também de formação, trabalhando justamente os temas do combate ao racismo, da intolerância religiosa, avaliando as políticas. E estamos atravessando aí, porque nós tivemos feiras no Pelourinho, também apoiada por esse edital, teremos alguns outros no interior do estado, e ontem, como aconteceram várias, para a gente dar um destaque também, a gente acompanhou as caminhadas, os atos que estiveram ontem, uma sessão especial na Câmara de Vereadores, pela Comissão dos Vereadores da Comissão da Reparação, no âmbito também da Câmara dos Vereadores, e isso possibilitou que a gente tivesse um 20 pujante, um 20 forte, com mensagem de homenagem ao Zumbi dos Palmares, a Dandara, ao conjunto dos heróis. Também houve essa reverberação, eu acho que esse entendimento de conjunto sobre a memória de Mestre Moa do Catendê, do que ele representou através da sua arte, da sua militância na luta antirracista, um homem que defendia ideais de democracia, reverberou em toda a cidade ao lado dessa memória forte de Zumbi dos Palmares, de Dandara. A Marcha do Campo Grande, organizada pela CONEM, também homenageou Oswaldão, que foi um militante durante o período da ditadura militar. Então a gente pôde percorrer aí a cidade e ter essas mensagens. A campanha, algumas dessas atividades também com o nosso apoio, porque o 20 é o protagonismo do movimento social negro baiano, então a gente vai com suporte, com apoio, mas respeitando sempre esse protagonismo que traz essa pujança do movimento negro da Bahia. E de todos os temas, de algum modo, nós decidimos que está aí, que é o Novembro Negro da democracia e da diversidade. Justamente... Fique à vontade. Então, justamente, e aí a gente traz as nossas mensagens, mais humano, mais baiano, mais gente, mais negro, e fazendo a referência aos 220 anos da Revolta dos Búzios, 130 anos da abolição inacabada, com as nossas duas, eu diria, mensagens principais. Precisamos estar muito atentos, porque sem ambientes democráticos, no qual foi surgido justamente as políticas para dentro da estrutura do Estado, as políticas de igualdade racial, e a diversidade do nosso povo, nós que somos o Estado mais negro fora de África, a capital, né, baiana, com preponderância, com maioria de população negra, mas também respeitando a nossa diversidade, porque nós somos quilombolas, nós somos marisqueiros e pescadores, nós somos intelectuais, tem um conjunto das categorias que se organizam dessa maneira, as mulheres negras, a juventude negra. Então nós temos aí toda essa confluência, a gente quis retratar nessa campanha justamente essa mensagem de mais gente, mais democracia, respeito à diversidade
e fazendo uma mensagem em defesa dos direitos e das conquistas ao longo desse tempo. Também, oportunamente, através dessas aulas, espetáculos, desses seminários, dessas capacitações, desses atos, apontar o que significa para as políticas de igualdade racial os próximos desafios a serem abraçados e enfrentados. É isso aí, o Pauta Livre recebendo hoje a secretária de Promoção da Igualdade Racial, Fábia Reis, falando aí sobre as diversas ações desenvolvidas aí pela Secretaria, em especial ao Novembro Negro, ao mês, né, ao dia 20, né, o Dia da Consciência Negra, né, e a Secretaria desenvolvendo diversas ações aí em vários pontos da cidade. Lembrando que essas ações ainda acontecem até o mês de dezembro, né, para as pessoas conferirem a programação, secretária, como é que as pessoas podem ficar por dentro de onde vão estar rolando alguma programação, perto da pessoa, algo do tipo. Sim, nós estamos divulgando no site www.ceprome.ba.gov.br. Então, a gente está compilando as ações também da Cidade Civil, que nos mandam informações e a gente vai para facilitar o guia do que escolher. E a gente fica bastante feliz porque nós estamos em movimento, tem muita coisa acontecendo. Hoje, por exemplo, eu quero cumprimentar a secretária Julieta Palmeira. Teremos também no Teatro Castro Alves o debate da Mulher com a Palavra, em que traz autoras negras, de Jamila Ribeiro, a Carla Cotirene, a Joyce Best também estarão debatendo feminismo, né, plural e trazendo a voz aí das mulheres negras para esse debate. Além de um conjunto de ações que acontecem também no interior do estado. Eu agora, até o dia 22 eu fico aqui, depois eu vou cumprir também uma agenda acompanhando o interior. Ainda tivemos, eu acho que é importante marcar um ato muito forte que está no eixo do combate à intolerância religiosa, que foi a caminhada justamente da federação no dia 15. Quero cumprimentar todas as pessoas envolvidas e a caminhada e a Alvorada do Jojás, que é aquela intervenção também na urbana, pedindo respeito à liberdade religiosa, promovida pelo coletivo de entidades negras. Então, a gente entende, teremos ainda no dia 25 uma ação pelo terreiro Abaçá de Ogum, à frente à mãe Jaciara, que fará no dia 25 uma ação com as mulheres, fazendo ali um grande ato no busto de mãe Gilda. Então, perceba que as mensagens e os atos sempre traz associado a linguagem do respeito à diversidade, aos direitos da população negra, que infelizmente a gente ainda tem muito que caminhar, considerando o racismo estrutural que nós temos no país. Isso a senhora falou, né, do racismo, né? Muitas pessoas já sabem, mas não custa nada lembrar que racismo é crime, não é, secretária? As pessoas precisam entender isso, né? Como eu já falei, as pessoas já sabem, mas é interessante que a gente reafirme isso a todo momento, que racismo é crime e tem que ser combatido. Sem dúvida, a nossa Constituição preconiza, nós temos a lei que torna o racismo um crime inafiançável e imprescritível. Por isso, o Centro de Referência Nelson Mandela, que vocês podem também nos procurar pelos telefones 71-3117-7448, ou presencial na sede da CEPROME, que fica na Manuel Dias, o mesmo prédio ali do Teatro Jorge Amado, para que a gente possa acompanhar. Então, os casos têm, inclusive, aumentado cada vez mais o número dessa incidência. A gente lamenta esse contexto em que está tão autorizado, né? Falando dos dados, né, do próprio Centro Nelson Mandela, né, isso mostrou, né, que esses registros aumentaram comparado ao ano passado, né, isso, agora em 2018, comparado a 2017. Até agora, mais do que o dobro, são 131 casos vinculados aí de racismo e intolerância religiosa, 41 de intolerância religiosa precisamente. Então, isso a gente tem acompanhado a importância da denúncia, a importância da divulgação do serviço. Então, sempre que nós temos essa oportunidade, a gente fala ao nosso público, nós temos um serviço à disposição. E através da rede, desses agentes que integram a rede de combate ao racismo, o Ministério Público, vocês também podem fazer essa denúncia, porque é importante para que a gente, inclusive, sistematize e dê a materialidade, que não é um discurso de mimimi ou vitimismo, mas de que isso é algo concreto na vida do cidadão e da cidadã negra, das pessoas que sofrem racismo e intolerância religiosa. E ajuda a balizar as medidas também de políticas públicas e a importância de responsabilizar os racistas e os intolerantes. Então, a gente observou esse incremento e a gente está muito preocupado com esse contexto em que as pessoas estão se autorizando a externar de forma muito violenta e muito... O racismo em si
independente das suas formas, né, sofisticadas que ganham, é sempre uma violência, e em sendo uma violência você não pode relativizar. É importante que se preste a denúncia para que a gente possa ir acompanhando, né? Então, essas ações cada vez mais pedagógicas do que foi o ato lá no Engenho Velho da Federação, reunindo todos aqueles terreiros, assim como a intervenção que iniciou no terreiro do Gantuá, dando essa mensagem, porque dessas intolerâncias religiosas, desses casos, para você ter uma ideia, todas estão vinculadas às religiões de matriz africana. Por isso há que se falar também em racismo religioso, porque tem a ver justamente com o elemento de ser a religião associada à nosso histórico afro-brasileiro, dessa herança. Então, a gente sempre traz a mensagem de paz, a mensagem de respeito, mas também ações e medidas de responsabilização. Inclusive, tivemos um caso, né, recente ali num terreiro na Avenida Vasco da Gama, né, que foi pichado, né, inclusive, essa caminhada que a senhora citou, né, que foi no dia 15, no feriado do dia 15 lá na Federação, também veio com o intuito, né, depois desse atentado, né, que é sofrido lá pela Casa de Oxumaré. Então, essas situações como essas, secretária, elas obviamente têm que ser combatidas, né, devem ser combatidas, e a senhora falou reafirmando como as pessoas podem fazer denúncias, denunciar tipos de casos, tanto de intolerância religiosa quanto de racismo. Elas podem procurar as delegacias mais próximas delas e prestar essa queixa. É sempre bom você se cercar de testemunhas. Sim. A gente tem um celular sempre à mão, se a gente puder fazer a gravação. Isso tudo favorece na hora da composição, enfim, processual, os trâmites que precisam conter essa queixa, e que também procure a delegacia ou pode procurar o Ministério Público. Quero saudar, inclusive, a iniciativa do Ministério Público da Bahia, a doutora Diane Lozado, a doutora Lívia Vaz, que lançou, inclusive, um aplicativo agora, tem uma campanha, procurem, também vai estar vinculando, que através desse programa, que pode ser baixado pelo celular, vocês também podem prestar essa denúncia. E diretamente também no Centro de Referência Nelson Mandela para a orientação. Então, o nosso telefone é 3117-7448 ou de forma presencial. É isso aí. A senhora falou em relação a Salvador, né? Salvador é a capital mais negra do país, né? Mas um dado, né, recente do IBGE, né, chamou muita atenção, né, em relação aos trabalhadores, ao mercado de trabalho aqui na capital baiana, em que trabalhadores pretos e pardos ainda ganham 67% a menos do que os brancos, né, segundo o IBGE. Em 2017, 8 em cada 10 moradores da capital baiana se autodeclararam de cor preta ou parda. Então, existe ainda essa diferença, né, doutora? Sobretudo se a gente for observar o conjunto dos dados, e esse é mais uma demonstração, é um dado demonstrativo do quão nas estruturas, nas instituições que compõem toda a nossa sociedade, ainda tem esse reflexo, né, essa evidência do quão o racismo estrutura as relações do nosso país. Então, não haveria razão, por óbvio, de haver diferença entre o que ganha um cidadão branco e um negro, nessa diferença ocupando a mesma função. Portanto, essa é um exemplo cabal. E por isso que é um desafio para toda a sociedade, né, para as instituições governamentais, nas diferentes instâncias, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, mas também incorporando o conjunto das sensibilizações dos empresários, das indústrias, de um modo geral, dos setores de serviço, também um desafio das escolas, né? Então, a gente vê aí algumas instituições de ensino também lutando e tentando fazer mudanças de mentalidade, em que alguns dos seus alunos, por essa socialização permeada pelo recorte também racista, misógino, porque a gente também falando sobre violência das mulheres, a gente mude de mentalidade. Porque se eu sou um empresário, ou se eu tenho uma atividade em que eu vou remunerar, eu não posso achar que eu posso pagar menos a você pela sua condição de negro ou lhe pagar mais pela sua condição de branco. Então, penso que esse é um dado triste, né, mas ele é revelador dessa situação estrutural e que ela precisa ser cada vez mais corrigida.
Por isso, as políticas de igualdade racial são uma conquista, né, dessa interação entre o movimento social organizado e governos democráticos. Então, a gente assinala que ter um estatuto é importante, ter uma secretaria é importante, a vinculação do fundo, ter previstos 30% nas vagas dos concursos públicos do Estado para a população negra é muito importante, e a cada vez, cada uma dessas conquistas, ela vem já carregando em si um novo desafio, né, de aprimoramento, de expansão, de alcance desses segmentos. Celebramos também a política de empreendedorismo de negros e mulheres, que é uma forma também de fomentar a população que estão aí na luta com seus empreendimentos. Por isso essas feiras também, através dos editais, em que eles podem ser um espaço de troca, de aprimoramento das suas redes de negócios. Então, tudo isso eu penso que devem ser celebrados, mas a gente tem ainda muito caminho a percorrer. E aí é óbvio que a gente está falando dessa abolição inacabada, né, dos mecanismos e a gente chama as cláusulas de barreira que impedem, que é o pano de fundo do racismo estrutural e também racismo institucional. Por isso, os passos a cada vez, a gente celebra uma conquista e já tem que estar bem, eu diria, animado para continuar no aprimoramento, enfim, dessas políticas. Eu diria, então, que há muito ainda que ser feito ainda relacionado a essas questões de desigualdade, do próprio racismo. Há muito que ser feito. Há muito que se fazer. Eu penso, e desse desafio, por exemplo, da década afrodescendente, que eu falei há pouco, nós somos também signatários do Pacto de Durban, que é um compromisso internacional entre os países, justamente para construir e promover políticas de igualdade racial, pensando as reparações. Então, as cotas vêm nos contextos. A própria criação, no momento do ex-presidente Lula, do Ministério da Igualdade Racial, o próprio decreto que previa a regularização fundiária para os segmentos quilombolas, na nossa Constituição também de 88, tudo isso tem a ver com essa pactuação sobre os afrodescendentes no mundo, e que o Brasil caminhava incorporando isso dentro da política pública. E, portanto, aqui, numa verticalização do que foi a construção dessas políticas com o governo federal, também o Estado da Bahia, por mais uma vez, reconhecendo essa pujança do movimento, e governos democráticos, a gente pôde dar esses passos. E que os desafios são enormes, porque quando chega a década internacional, ela dá essa robustez, ela convalida que de fato é uma tarefa internacional e que cada membro que é signatário e que compõe esse órgão das Nações Unidas, quando a gente sinaliza, o Brasil foi signatário ainda antes da extinção do Ministério, em 2015, e que a Bahia foi um dos primeiros a aderir. E com isso a gente está renovando a necessidade de construir a política de reparação por conta desse passado escravocrata. Nós fomos o país do continente americano, o último a abolir a escravidão, desse ato formal, vamos dizer assim, que foi, do ponto de vista histórico, dizer não tem a condição, não faz mais parte de uma legalização, isso tem sua importância. Todavia, isso precisa ser repensado com um conjunto de políticas que se arrastam e que precisam chegar junto com essas políticas para diminuir essas desigualdades. Então, a tarefa ela ainda é enorme, precisamos dar passos, porque quando a gente olha não só o dado no campo do trabalho, mas também na ocupação na universidade, as cotas dão uma contribuição exponencial, mas a gente ainda tem um número menor de presença de negros e negras em universidades, e quando a gente vai fazendo a triagem sobre os cursos de maiores status, medicinas, enfim, direito, as engenharias, isso também tem uma presença menor da população negra. Se a gente vai observar a condição das mulheres, o que for o direito das trabalhadoras domésticas, na sua condição, inclusive, enquanto trabalhador, um trabalho digno que elas possam fazer. Mas não só que a população negra tenha o caminho. Todo trabalho é digno e ele precisa estar amparado no campo do direito. Quando isso não acontece, você assemelha a situações de trabalho escravo. Então, com esse contexto nacional hoje, que a gente não vê a prioridade dessas políticas na ordem do dia,
remete aos governos estaduais com compromisso uma tarefa muito maior, porque falar de política pública é também falar da nossa condição econômica, financeira, né, do que prevê os nossos limites prudenciais de arrecadação fiscal, para impulsionar essas políticas que precisam realmente estar na centralidade. Aqui a gente trabalha de forma transversal, desde a instituição do Estatuto, são mais de 266 milhões que foram investidos para impulsionar essas políticas. Mas a gente entende que é uma tarefa de toda a sociedade, de negros e não negros, né, de todas as instituições, porque o racismo mata, porque a intolerância religiosa mata e porque o conjunto da forma de como o racismo se estruturou, ela diz quem é o grupo do privilégio e quem é o grupo que sequer pode falar em direitos. Sim. Então, isso é muito duro para um país que quer realmente pensar no desenvolvimento e se reivindicar um país civilizado, um país que quer caminhar para um processo de respeito aos seus cidadãos e cidadãs. Então, nesse Novembro Negro, a gente quer fortalecer esse ideal de democracia, quer fortalecer esse campo progressista e a possibilidade de que a gente possa continuar avançando, mas ainda muito preocupado com cenários de muitas incertezas no plano federal, em que as políticas de segurança têm como principal meta armar, enfim, dar direito a todos os cidadãos, enfim, ter uma arma. Em um país racista como o nosso, não é difícil pensar quem vai estar na mira do alvo dessas armas. Então, é muito preocupante. É isso aí, por isso que é importante falar sempre sobre o assunto, né? E mais ainda combater, né? Isso, secretária. Muito obrigado, agradeço a sua participação aqui no Bocão News. O Pauta Livre recebeu a secretária de Promoção da Igualdade Racial, Fábia Reis. Antes da gente encerrar, eu queria só que a senhora fizesse novamente um convite para as pessoas conhecerem as ações desenvolvidas pela secretaria, como as pessoas podem ter acesso a esses programas desenvolvidos, que muita gente que às vezes nem sabe, né, que existe sim uma secretaria voltada a essa questão da igualdade racial aqui na Bahia. E queria que você fizesse um convite, ficasse à vontade aí para os nossos, mandasse um recado aí para os nossos internautas. Ok, então foi um prazer, eu agradeço a oportunidade de falar, enfim, dessas ações, falar sobre o Novembro Negro, é um mês da consciência negra, porque enquanto não tivermos em pé de igualdade, há que se ter um ativismo na luta antirracista, seja quanto tarefa institucional, seja no campo social e toda a sociedade. E eu convido as pessoas a conhecer uma secretaria que na estrutura de Estado ainda é uma secretaria jovem, 11 anos, enfim, são a gestão que foi do ex-governador Jacques Wagner, reassumida com o nosso governador Rui Costa, 11 anos, então pode acessar o nosso site www.ceprome.ba.br e lá nós temos aí todos os órgãos, as ações desenvolvidas durante todo o ano, os programas que nós executamos e também esses marcos regulatórios que orientam a nossa política, né? Então, convidando sempre também, chamando a atenção que o centro de referência do 3117-7448 aqui em Salvador pode ser acionado em todo o estado e também pelo próprio site, para que a gente possa denunciar, acompanhar, orientar, fazer também campanhas formativas que também a gente faz na escola, explicando, conversando, tem um conjunto de técnicos que nos auxiliam nesse trabalho, enfim, nessa divulgação dessa ação. Então, agradeço mais uma vez a Bocão News, a você, Diogo, pela oportunidade. Estamos à disposição para outros debates, para outros temas, né? Tem um conjunto das Lei 10.639, que é justamente que mexe com as bases da formação do ser humano, porque eu entendo que a educação e a formação é uma base estrutural para toda a sociedade. Então, estamos à disposição. Quando precisar, quando quiser. E as portas estarão sempre abertas aí. É isso aí. Sim. Você que acompanha as nossas entrevistas, continue ligado aqui no canal do Bocão News. A gente sempre com um assunto diferente para você aí que nos acompanha. E a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.